vamos lá. Eu vou falar do PLS 204 de 2016 e a legalização de esquema de geração de dívida pública sem contrapartida. Eu queria começar essa abordagem falando do que nós vimos na Grécia. Ano passado eu tive a honra de ser convidada para integrar a Comissão de Auditoria da Dívida a convite do Parlamento Helênico. E o que nós vimos lá na Grécia? Um esquema financeiro conformado pela criação de uma empresa, sociedade anônima, sediada em Luxemburgo, que é um paraíso fiscal conhecido, não é? Essa empresa é uma sociedade de propósito específico, quer dizer, é a modalidade de pessoa jurídica regida pelo direito privado. Ela é uma empresa pública, os sócios são 17 países europeus, mas ela é regida pelo direito privado, tá? Ela emite instrumentos financeiros com garantia dos países europeus. Foi criada por imposição do FMI. No primeiro ano, os países já disponibilizaram garantias bilionárias, 440 bilhões de euros. No segundo ano, essa garantia já saltou para 780 bilhões de euros. Essa empresa, EFSF, lá na Europa, não é instituição financeira, mas ela emite papéis financeiros. Esse é o modelo de empresa. Quem quiser saber mais, eu deixo ali o link e essas telas estarão disponíveis na página da Auditoria Cidadã e eu acredito que aqui na página do Senado também. Bom, quais as consequências dessa modalidade de negócio para a Europa e para a Grécia, especialmente para a Grécia? Uma queda brutal do PIB em 5 anos, o PIB grego encolheu mais de 40%. Uma queda brutal no orçamento, também em mais de 40%. Um desemprego recorde, 70% dos jovens gregos desempregados. Migração, fechamento de serviços públicos, redução de salários, aposentadorias e pensões, justificado pela redução do orçamento. E aqui no Brasil, senador, qual é o que está acontecendo? Orçamento com déficit. O que é isso? É redução de orçamento. Contra-reformas da Previdência e tributária. Privatizações em massa. Degradação social. Famílias vivendo do lixo em plena Europa. E suicídios. Tem até um programa do Ministério da Saúde na Grécia para prevenir suicídios. Tamanho o volume de suicídios naquele país vinculados à crise econômica. Então, esse esquema tem provocado isso na Grécia. E aqui no Brasil, qual é o formato do esquema que está sendo implantado aqui no Brasil? Desse esquema sofisticado. Criação de uma empresa, sociedade anônima, estatal não dependente. É muito importante guardar essa caracterização. É uma empresa pública, de economia mista, estatal não dependente, regida pelo direito privado. É muito importante guardar isso. É uma sociedade de propósito específico. Quem são os sócios dessa empresa? Estados e municípios, em sua imensa maioria, tá? Emite instrumentos financeiros, que aqui no Brasil são chamados debêntures, que possuem a garantia pública, possuem a garantia dos entes federados. Esse esquema entrou no Brasil por meio de consultoria com especialização do FMI. A garantia prestada pelos entes públicos, gente, vira dívida pública. Isso já é, de pronto, dívida pública. Essas empresas estatais não dependentes não são consideradas instituições financeiras, mas emitem papéis financeiros. Vocês estão vendo que são as mesmas características do esquema
que detonou com a economia grega? É o mesmo desenho, tá? Com pequenas nuances. Bom, como funciona o esquema? Preparamos esse diagrama para mostrar quem são os atores envolvidos no esquema. Aqui, então, tem a estatal não dependente, tá? Que é uma pessoa jurídica regida pelo direito privado. Economia mista, mas regida pelo direito privado. O outro ator é o ente federado, estado ou município. E o investidor. Então, como é que funciona o esquema? A estatal não dependente emite debêntures, papéis. Então, ela vende essa debenture sênior, que é um papel novo, desvinculado de qualquer coisa, que paga uma correção monetária e mais juros. No caso da PBH Ativos SA, essa remuneração chega a 23% ao ano, porque é IPCA mais 11% calculado e de forma cumulativa. Então, esse é o negócio dessa empresa estatal não dependente. Emitir essas debêntures sênior, um papel novo que é vendido para investidores privilegiados. Nenhum de nós vai conseguir comprar uma debênture dessa. No caso da PBH Ativos, o próprio banco BTG Pactual, que implantou essa operação, ele mesmo comprou todas as debêntures, com desconto que, segundo denúncias, chegou a 50% ou até mais do valor da debênture. Então é um escândalo, tá? Bom, esse investidor, vamos lá no diagrama novamente, a estatal então vende essa debênture para o investidor. O investidor que compra a debênture, com elevado deságio de 50% ou mais, paga parceladamente para a estatal não dependente, não paga de uma vez. Ele paga em 4 vezes ou até mais, parcelas anuais, então paga em 4 anos. Então, e o que significa isso? No caso da PBH Ativos, se dividir ali em 4 vezes o valor de face com desconto que ele paga, dá um valor de 12,5% ao ano, certo? Se for em 4 vezes. O que ele recebe de juros é 23%. Então, deu para entender? O que o investidor paga, que seria 12,5% do valor de face ao ano, é menor, é quase a metade do que ele recebe de juros. Esse é o esquema dessas estatais não dependentes. E qual é a confusão que está sendo gerada? Agora vamos ver a parte de cima desse diagrama. A empresa emite um outro tipo de debênture, que é chamada de debênture subordinada. Essa debênture subordinada não é vendida. Ela é simplesmente entregue pela estatal não dependente para estados ou municípios. E ela é simplesmente o documento que vai garantir a garantia pública que o estado ou município está dando para essa estatal não dependente. Essa debênture subordinada, então, serve para documentar a garantia pública, corrigida monetariamente para essas empresas, tá? Então, é importante entender o que trata o PLS 204, porque eu tenho conversado com alguns senadores, e alguns senadores dizem: o PLS não fala nada dessa empresa. Não fala. O que o PLS fala? Ele fala simplesmente dessa cessão, entre aspas, de créditos de dívida ativa e outros créditos. Só essa operação aqui, ó. Mas ele não fala como vai ser operacionalizada essa cessão de créditos
que na verdade não sai do lugar, tá? Aqui, esse diagrama que eu falei, que eu acabei de demonstrar, está comprovado nessa tela da Secretaria de Fazenda de São Paulo, que mostra exatamente a Secretaria de Fazenda de São Paulo, a CPSEC, que é a Estatal Não Dependente de São Paulo, e investidores. E ela mostra essas duas operações, as debêntures sênior, que vão para os investidores, que pagam para a CPSEC, e a outra operação, que é a cessão, entre aspas, desses direitos creditórios e a entrega dessas debêntures subordinadas aqui, tá? Então, esse documento oficial é simplesmente para comprovar que o diagrama que a gente construiu está comprovado na prática pelo que já está acontecendo. Em Belo Horizonte, é outro exemplo, como o esquema está funcionando em Belo Horizonte. Emissão de debêntures também, com garantia real, aqui ó, a garantia real, pagando juros exorbitantes, equivalente ao IPCA mais 11%. E aqui está o BTG Pactual como coordenador líder da operação. E ele mesmo comprou a totalidade das debêntures, tá? O que o PLS visa? Está aqui na justificativa. Ele visa dar segurança jurídica às operações que já estão sendo efetuadas hoje, tá? Então, ele visa legalizar essas operações que hoje são consideradas ilegais, conforme manifestação já, inclusive, do Tribunal de Contas e Ministério Público de Contas. Essa é outra tela oficial de São Paulo que mostra que a CPSEC, Companhia Paulista, é uma sociedade por ações controlada pelo Estado, empresa não dependente. E dessa forma, ela é regida pelo direito privado, tá? E essa tela comprova também que, devido à existência de debêntures subordinadas, aquelas que são entregues pela empresa ao Estado, as operações são classificadas como com retenção de riscos e benefícios. O que significa esse jargão? Que o Estado está garantindo tudo. Ele está prestando total garantia a essa empresa. Então, o que é essa estatal não dependente? É uma empresa que está sendo criada para emitir debêntures. Qual é a característica desse tipo de empresa? Ela pode contratar pessoal e diretores livremente, não tem que fazer concurso, não tem que ficar sujeita ao teto de remuneração aí. Ela pode comprar livremente e contratar livremente sem licitação. Os seus bens podem ser vendidos sem restrições. Existe uma propaganda de que ela irá gerir ativos dos entes públicos, o que já faz parte das atividades do Poder Executivo. E está havendo uma ilusão muito grande de que essas empresas estariam vendendo ou cedendo créditos de dívida ativa e outros créditos. Na prática, tais créditos continuam sendo cobrados pelos órgãos públicos competentes e servem apenas de parâmetro para o tamanho da garantia pública que está sendo concedida. Se não fosse assim, senador, os procuradores de fazenda, todos os profissionais dos estados e municípios que fazem a cobrança desses créditos estariam perdendo as suas atribuições. E não estão. Eles continuam cobrando e correndo todo o risco de conseguir cobrar ou não, receber ou não esses créditos. Tá certo? Esse volume de crédito serve apenas para dizer: esse é o tamanho da garantia que está sendo concedida a essa empresa. Olha bem, não existe a propagandeada cessão, entrega de créditos tributários. Não existe essa entrega. Semana passada, a Exame soltou uma notícia de que o atual ministro da Fazenda, senhor Meirelles,
estaria conversando com o TCU sobre essa securitização de dívida ativa. E o que ele disse? Está lá entre aspas na matéria. Estamos propondo que adotem características claras de que não há obrigação da União em relação aos créditos cedidos, deixando claro que não há uma dívida da União em relação à venda das securitizações e que isso não venha a ser considerado como conceito de operação de crédito. Está entre aspas, que essa é a fala do Meirelles. O TCU já condenou expressamente esse tipo de negócio no TC 016-585, iniciado em 2009. Em recente relatório, Tribunal de Contas e Ministério Público de Contas condenou esse negócio. Em seguida, a Carmen vai abordar isso. Se não existe a propagandeada cessão ou entrega de dívida ativa, o que existe? Existe simplesmente a comercialização de papéis financeiros, debêntures, que possuem a garantia dos entes federados. O PLS estende inclusive para a União, e já está acontecendo isso em estados e municípios. Tá? É isso aí que está oculto no PLS. A dívida ativa é meramente o parâmetro para indicar o tamanho da garantia concedida. Essa confusão de que estaria havendo cessão ou entrega ou venda de dívida ativa incobrável está servindo apenas para justificar o deságio, o desconto de até 60% na venda desses papéis a investidores privilegiados. Tá? A dívida ativa não é vendida, não sai do lugar e continua sendo cobrada pelos órgãos públicos competentes. Qual é o modus operandi, então, do esquema? A empresa não dependente, só para ficar claro, eu já falei isso, emite dois tipos de debêntures. A debênture sênior, que possui garantia real, garantia do ente estatal, e são vendidas a investidores privilegiados com elevado deságio, que pode chegar a 60% ou até mais, e as subordinadas, que são entregues para o Estado ou município, simplesmente para documentar a garantia concedida a esses entes, a essas estatais não dependentes, pelos entes federados, tá? Eu fiz aí um outro diagrama que mostra, para ilustrar essas informações, porque são muitos detalhes. Veja bem, quais as condições de venda dessas debêntures sênior pela estatal não dependente? Esse primeiro retângulo representa o valor de face da debênture sênior, ok? Dessa debênture que é vendida aos investidores. Imagine esse aí o valor de face. O desconto de 50% ou até mais some com uma parte do valor. E somente 50% é pago pelo investidor privilegiado que compra essa debênture para a empresa estatal não dependente. Tá? Então, vejam bem, a debênture é vendida por um valor X, no caso da PBH ativo, R$100 mil cada debênture, mas ela é vendida com deságio. Se for 50%, já caiu para 50 mil. Tá? E esse valor de face, diminuído em função do deságio, é pago em parcelas anuais. Então, olha esse outro diagrama.
em parcelas anuais, então daria 12,5% apenas em cada ano que o investidor vai pagar para estatal não dependente. No caso da PBH Ativos, os juros é de 23%. Então, olha o dano. E considerando que essa operação tem garantia estatal, pessoal, 100% vai virar dívida pública, obrigação pública. 100% e mais a obrigação de continuar pagando os juros. Olha só que escândalo. Os estados e municípios não estão tendo benefício algum. Os recursos oferidos pela estatal não dependente com a venda dessas debêntures sênior são rapidamente consumidos, com desconto, com pagamento de juros exorbitantes, com consultorias, com remuneração de administradores, e a estatal não dependente tem garantia pública. Então os estados e municípios serão chamados a honrar esses pagamentos. Isso tudo vai virar dívida pública. E nesse momento a PEC, Proposta de Emenda Constitucional 241, insere no texto constitucional garantia de recursos públicos para essas estatais não dependentes. Então, gente, é um escândalo muito grande. Todo corte de recursos para saúde, educação, previdência, assistência, segurança, que estão lá na PEC 241, o recurso está sendo revertido para esse negócio. Agora, como é que esse esquema entrou no Brasil? Entrou por meio dessas empresas de consultoria privada, que tem especialização do FMI. Olha aqui, senador, consultores responsáveis, está pequenininho aqui, mas dá para ler. Edson Ronaldo do Nascimento, deu para ler ali? O consultor responsável. Quando nós começamos a denunciar isso, esse site foi excluído do ar. Mas vocês podem buscar, porque tem registro na internet. Como é que esse esquema está se alastrando? Olha só que interessante. Esse mesmo senhor Edson Ronaldo do Nascimento é consultor responsável dessa empresa de consultoria ABA. Ele é presidente da PBH Ativos S.A., da empresa estatal não dependente. Ele foi secretário de Fazenda de Goiás, onde esse esquema está sendo implementado. Foi secretário de Fazenda de Tocantins, onde esse esquema está sendo implementado. E é consultor assistente do FMI. Pessoal, como é que pode? A mesma pessoa vende a consultoria, preside empresa estatal não dependente criada conforme a sua consultoria e ocupa cargos nos estados onde sua consultoria está implantando empresas estatais desse esquema. Como é que pode uma coisa dessa? Olha o conflito de interesses. Olha aqui a assinatura dele em documentos que nós colhemos. Isso tudo está na internet. Faço aqui um apelo aos órgãos de controle do nosso país. O que é que os ministérios públicos, estaduais, municipais, federal, o que é que os tribunais de contas de estados, Tribunal de Contas da União, o que é que assembleias legislativas, câmaras municipais, Congresso Nacional estão fazendo diante desse escândalo que está acontecendo no nosso país? As informações estão todas na internet. Se nós, entidades da sociedade civil, estamos tendo acesso a esse escândalo, o que é que todos esses órgãos de controle estão fazendo? Nós, entidades da sociedade civil, estamos aqui cobrando atitude dos órgãos de controle do nosso país. Isso é um escândalo. Mais evidências disponíveis na internet. Renato Vilela, sócio da CPSEC, ele tem uma ação, creio que o Dr. José Márcio vai abordar isso com mais propriedade. Ele tem uma ação da CPSEC de São Paulo. Ele é diretor de uma tal de CPP, outra empresa
paulista, que também é sócia da CPTEC. E quem é ele? Secretário de Fazenda do Estado de São Paulo. Deixou de ser semana passada. Mas enquanto toda essa operação da CPTEC está acontecendo, olha ali o quadro de acionistas. Tá vendo? A CPP tem 1000 ações da CPTEC e o Renato Vilela tem uma ação. O que é que os nossos órgãos de controle têm a dizer sobre isso? Olha só a incoerência. Nós estamos vivendo uma conjuntura de aceleração de privatizações. O presidente atual senhor Temer acabou de ir à China entregar mais um pacote de empresas à privatização. Empresas estatais, estratégicas e lucrativas, dizendo que não é possível mais o Estado manter estatais. Ah, é? E por que é que nós estamos criando estatais não dependentes em diversos estados e municípios para emitir debêntures? Para isso temos direito assegurado na Constituição pela PEC 241? O que é isso? Então estamos entregando as estatais estratégicas e lucrativas há 2 décadas. E estamos criando estatais, esquemas financeiros para emitir debênture. Isso é atividade de Estado? Qual é a necessidade desse tipo de negócio para o Estado? Qual é o benefício desse tipo de negócio para a sociedade? Isso é o apoderamento, gente. Isso é a invasão do Estado por empresa que tem pessoas físicas em seu quadro societário, tomando conta do Estado, usurpando de recursos públicos que deveriam atender aos direitos humanos e sociais do nosso país. Conclusão. Chegamos a um ponto em que todos os estados estão em crise financeira. Mas por que é que eles estão em crise? Porque uma dívida ilegal, ilegítima, foi renegociada lá no final da década de 90, incluindo passivo de bancos em seu estoque, sem qualquer transparência, sem qualquer legitimidade. E em cima disso foram aplicados juros e atualização monetária exorbitante, um abuso da União em relação a estados e municípios. Então, os estados chegaram a uma crise. Essa crise está justificando, virou um cenário muito propício para projetos que impõem contra-reformas da Previdência, contra-reforma trabalhista, desmonte dos direitos sociais e projetos abusivos como o 257, como a PEC 241, como as PECs que aprovaram o aumento da desvinculação de receitas da União e criaram desvinculação de receitas dos estados e municípios. Tudo isso está justificado pela crise da dívida. E tudo isso, gente, além desse cenário propício para esses projetos, abriu espaço para esse esquema sofisticado de criação de estatais não dependentes, espúrias, que emitem papéis, debêntures, gerando nova dívida pública sem contrapartida alguma. O Estado não recebe nada e assume uma dívida de 100% do valor dessas debêntures sênior e mais os juros abusivos que elas pagam. Isso aí compromete gerações futuras em escala exponencial. É disso que se trata o PLS 204, senador. Por isso é muito apropriado que a Comissão de Direitos Humanos discuta isso. E, para completar esse escândalo,
A PEC 241 congela por 20 anos no texto constitucional todos os gastos sociais e reserva recursos para essas estatais não dependentes espúrias, empresas criadas para operar esse esquema que o PLS 204 quer legalizar. Então, nós temos aqui algumas propostas de ação que queríamos que a Comissão de Direitos Humanos encaminhasse e que os senadores aqui presentes e todos que estão nos assistindo nos ajudassem a rejeitar esse PLS 204 de 2014. Em primeiro lugar, retirar a urgência desse PLS. Ele está em plenário. Se não for possível rejeitá-lo de pronto, então que seja retirada a urgência. Nós já colhemos assinaturas, senador. Já temos as assinaturas para que esse requerimento de retirada de urgência seja apreciado pelo plenário. Que seja retirada a urgência a fim de possibilitar o aprofundamento do debate e o conhecimento da verdadeira essência das operações de venda de debêntures por estatais não dependentes, com deságio brutal e juros estratosféricos, além de custos de consultoria, administração, custos financeiros e remuneração de administradores. Os senadores não sabem disso. Conversei com vários senadores. Estão iludidos, enganados, achando que existe venda de dívida ativa incobrável, o que não existe. Por quê? Porque não teve nenhum debate. Então é preciso retirar a urgência, aprofundar o debate para que os senadores saibam o que estão votando. É preciso impedir garantia estatal disfarçada por meio de debêntures subordinadas. Porque, senador, naquela operação ali em que a estatal não dependente entrega debêntures subordinadas para o ente federado, estado ou município, sabe qual é a razão dessa debênture subordinada? Porque se esse ente federado fosse fazer um contrato dizendo, mediante esse contrato, o Estado tal dá plena e completa garantia à empresa estatal não dependente e assume toda a responsabilidade, todo o ônus pelas debêntures que ela emite. Se algum gestor público fizesse esse contrato, que seria o contrato que de fato retrata a garantia que está sendo dada, isso representaria um escândalo. Isso colocaria esse gestor público na cadeia, porque isso fere a lei de responsabilidade fiscal e aplica-se o Código Penal. Então, para não fazer esse contrato que realmente retrataria a assunção da garantia total pelo ente público em relação a essas operações, o que está acontecendo? A estatal não dependente entrega uma debênture subordinada para o ente estatal. E pelo fato do ente estatal estar de posse dessa garantia subordinada, dessa debênture subordinada, ele dá a garantia total. Agora eu pergunto, quantas pessoas entendem esse jargão de mercado? Muito poucas, concordo com o senhor. Então, é uma maneira de desmascarar. Nós temos que desmascarar esse disfarce, tá? Que está concessão de garantia disfarçada de entrega de debêntures subordinadas. Nós queremos reivindicar, senador, a realização de uma outra audiência pública, mas uma audiência pública mista, que envolva Câmara e Senado. Uma audiência pública geral, em que todos os deputados e todos os senadores sejam convocados, com a presença de representantes da Grécia, que foram convidadas para essa audiência,
a ex-presidente do parlamento grego, Zoe Constantopoulou, foi convidada, ela queria vir, mas o convite, o senhor sabe, saiu semana passada, ela não teve como organizar a vinda, mas ela está disponível para vir a partir do dia 27 desse mês. Da mesma forma, a deputada do Parlamento Europeu, Sofia Sakorafa, e também está disponível a partir dessa data. Tem formas as duas então, que possa vir da Grécia para vir aqui ajudar a desmontar esse pacote de maldades que está no PLS 204. Isso. Então, essa audiência geral convocará o conjunto de parlamentares para debater esse esquema. Reivindicamos ainda convocar governadores e prefeitos. Convocar, não é convidar não, porque convidando eles não vêm, como não vieram as autoridades convidadas pelo senhor. Um desrespeito muito grande. As autoridades convidadas para essa audiência não vieram, então elas têm que ser convocadas. Convocar governadores e prefeitos de entes federados, onde estatal não dependente já existe, para que eles informem o que essas estatais estão gerando para os seus respectivos estados e municípios. Eles têm que vir aqui declarar o que essas estatais não dependentes têm feito. Nós temos que preparar denúncias aos órgãos de controle. Nós convocamos os senadores aqui presentes a participar da Frente Parlamentar Mista, recém-criada, para realizar a auditoria da dívida pública com participação popular. Nós temos que cumprir o artigo 26 do ADCT, até hoje não cumprido, e realizar a auditoria da dívida pública. E por fim, nós temos que pedir que a PEC 241 reserve recursos para aumento de capital de empresas estatais não dependentes. Isso é uma infâmia inaceitável. Com isso, agradeço a atenção de todos e todas, agradeço principalmente a convocação dessa audiência pública pelo senador Paulo Paim e pela Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. Muito grata.